E o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da MAU realizou uma reunião para avaliar o novo cenário regional em virtude dos últimos indicadores que apontam um crescimento nos números de casos confirmados em decorrência do surgimento de novas subvariantes da Ômicron. Algumas medidas de caráter preventivo já foram adotadas pelos órgãos de controle, em decorrência do crescimento dos casos confirmados e do surgimento de novas internações clínicas. Convidamos o membro do comitê, Jackson Arpini, para falar sobre esses assuntos e também a sua passagem por Porto Alegre em busca de novos recursos para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Jackson Arpini, falar um pouquinho da questão da saúde, a questão da Covid-19, que novamente ela volta a acender a luz vermelha em todo o país e Erechim não fica de fora. Jackson, bem-vindo novamente à TV Erechim. Boa noite aos telespectadores, obrigado pelo convite, Sandra. E como já fez menção a questão referente à Covid, nós já praticamente tínhamos retirado o radar, a observação com relação aos indicadores e nós estamos verificando também pelos indicadores que está ocorrendo a nível de mundo, de país, de estado e também da nossa região, algumas alterações que nos colocam novamente em observação. Então, mediante esses indicadores, nós novamente convocamos o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da MAU, realizamos uma reunião na última terça-feira, para avaliar os nossos números e traçar estratégias para que não tenhamos logo ali adiante, digamos, indicadores negativos ou que possamos ter surpresas com relação a mudanças no cenário. Jackson, vamos começar falando um pouquinho inicialmente sobre a tua agenda em Porto Alegre esta semana. E entender qual foi o teor da visita, o que vai vir de recurso aqui para a nossa região. A gente sabe que é final de ano, alguns recursos já estão programados para o próximo ano, mas já está na hora de começar a fazer algumas parcerias, deixar alguns projetos. Eu acredito que foi isso que você foi fazer. Sandra, foi nessa direção. Nós temos clareza que está findando um governo, né? Então é um momento de transição, um momento muito delicado, mas nós aproveitamos a oportunidade e esta aproximação com o governo do estado para levar uma proposição que foi, digamos, o motivo principal desta visita a Porto Alegre, no que diz respeito ao custeio dos hospitais públicos, com uma preocupação, obviamente, para o nosso Santa Terezinha, tendo em vista o ano que se avizinha. Então, nós realizamos um estudo. Esse estudo foi feito pelos atuais diretores do Hospital Santa Terezinha, pelo Márcio e pela Camila. Nós colaboramos nesta matéria e fizemos uma leitura extremamente importante e levamos a secretária Arita Bergman, levamos pessoalmente ao secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e mantivemos rapidamente um contato entre uma reunião e outra com o governador e deixamos este material em Porto Alegre. E, em síntese, nós temos no estado do Rio Grande do Sul, no total do conjunto dos hospitais da rede hospitalar estadual, nós temos 217 hospitais. Desses 217 hospitais, 15 hospitais são hospitais públicos municipais, a exemplo do nosso Santa Terezinha. E destes 15 hospitais públicos municipais, nós temos 9 hospitais com mais de 100 leitos, que é a situação também no Santa Terezinha, e nós temos 6 hospitais com menos de 6 leitos. Então nós fizemos um estudo muito aprofundado, muito detalhado, e nós verificamos que do total da produção SUS, tudo que é feito a nível de ambiente hospitalar, ou seja, 100% da produção SUS, 17,95% está sob a responsabilidade dos hospitais públicos municipais, praticamente 1/5. E o restante da produção, 82,05%, está a cargo dos outros 202 hospitais. Então perceba, Sandra e telespectadores, a importância neste conjunto da rede hospitalar dos hospitais públicos. Então foi a primeira leitura que nós fizemos. Depois nós continuamos estratificando os dados oficiais, da fonte de dados do Ministério da Saúde e do DataSUS. Nós verificamos que desta produção, dos 17,95%, que corresponde aos hospitais SUS municipais, 13,45% está sob a responsabilidade do Hospital Santa Terezinha, que é dos 15 hospitais, o hospital que tem a maior produtividade, tanto a nível ambulatorial, como a nível de média e alta complexidade. Então, assim, fica muito evidenciado neste contexto a importância do nosso Hospital Santa Terezinha. E aí nós fomos detalhando todo este trabalho com gráficos, com documentos, com subsídio,
comprobatório daquilo que nós estamos propondo. E nós levamos ao governo do estado para que se crie ou se pense em criar, a partir do ano que vem, um custeio a nível do programa Assistir para esses hospitais públicos municipais. Por quê? E aí eu explico. O restante dos hospitais, os 202, são hospitais filantrópicos. Sim. Hospitais filantrópicos, eles podem se valer da legislação vigente e eles são detentores de SEBAS. Então, eles podem ofertar 60% para a rede SUS e 40% eles podem fazer de procedimentos privados ou vender serviços para os planos de saúde. A partir dessa lacuna, eles conseguem fazer um equilíbrio melhor das receitas e despesas, porque eles fazem uma parte SUS e eles fazem uma parte privada e uma parte para os planos de saúde. Sim. Nós nos valemos apenas dos recursos públicos. E os recursos públicos significa o quê? A tabela SUS. E todos são sabedores, não é nenhuma novidade aqui, que a tabela SUS não recebe reajustes há 20 anos. Então nós levamos toda essa documentação com uma série de gráficos e com uma série de números ao governo do estado, para que a partir de 2023 faça um estudo, pode fazer contraponto daquilo que nós estamos propondo, no sentido de criar um incentivo especial para os hospitais públicos que se mantêm única e exclusivamente com recursos públicos, seja da fonte federal, seja da fonte estadual e seja da fonte municipal, que é a formatação aqui do nosso hospital. Nós recebemos recursos do Ministério da Saúde, nós recebemos um incentivo do governo do estado através do programa Assistir e nós recebemos recursos como cofinanciamento de todos os municípios aqui da MAU. Mas nós não temos recursos extra, além esses repasses públicos, fato que acontece com hospitais filantrópicos que prestam serviços ao SUS, que podem fazer parte desse serviço para a iniciativa privada e para os planos de saúde. Foi muito bem aceito. O Estado entende que é um gargalo, e que nós temos que trabalhar para 2023, e eu creio que é um tema que nós plantamos uma semente, vamos usar essa expressão, e é um tema que nós podemos, a partir de janeiro, começar a trabalhar com o Estado, se colocando inicialmente à disposição para detalhar melhor essa proposta e trabalhar juntamente com a nova secretária de saúde, que não há nenhuma definição, e até mesmo com o governo do estado, no sentido de criar uma metodologia nova de financiamento para os hospitais públicos municipais. Serviços de alta complexidade. No início do ano nós conversávamos muito sobre este assunto de credenciamento de serviços para aumentar até essa tabela de recursos que chega. Como é que está essa questão? Está parada? Está em off? Não, está em andamento. Inclusive estive no DEGAI. O DEGAI é o Departamento de Gestão da Atenção Especializada, onde trata destes assuntos, e levamos mais uma proposição, certo, que é a habilitação de um ambulatório de urolitotripsia. Tá? Nós levamos isso a Porto Alegre, detalhamos a nossa intenção e fizemos as argumentações devidas. Obviamente, Sandra, que nós estamos finalizando um governo. Sim. E o governo não vai fazer habilitações de novos serviços neste período ou no mês de dezembro. Mas nós entendemos que levamos a matéria, já apresentamos a esse setor especializado, já fizemos as considerações, já apresentamos o projeto e vamos voltar a trabalhar isso no início de janeiro, acreditando que podemos habilitar esse serviço também aqui no nosso hospital. E nós temos uma situação peculiar do Santa Terezinha no que diz respeito à média e alta complexidade. Nós estamos produzindo além daquilo que nós temos contratualizado pela importância e pela referência do nosso hospital. Nós somos um hospital referenciado para vários municípios, nós temos um contrato que ele tem um teto físico orçamentário para cada procedimento, um quantitativo. Você pode produzir, um exemplo, até 10 e recebe por 10. Na média e alta complexidade, via de regra, historicamente nós estamos produzindo a mais, até pela importância do hospital. Então nós levamos também isso a Porto Alegre, porque aquilo que nós produzimos a mais, contratualmente nós não recebemos. Certo. Porque nós temos um teto, como eu mencionei, físico orçamentário. Então nós levamos também essa demanda para que seja reavaliado este teto físico orçamentário, no intuito de que a gente continue mantendo este serviço, porém receba por esses procedimentos. Então nós levamos este assunto que é extremamente relevante e levamos também a questão deste assunto da credenciamento de novos ambulatórios para que comecem a realizar o estudo, para que sejamos contemplados talvez no primeiro trimestre de 2023.
Até o momento, o governo Eduardo Leite e Gabriel Souza não tem nomes definidos que irão compor o seu governo. Então, não existe ainda a possibilidade de nenhum nome de Erechim fazer parte deste governo? Sandra, importante pergunta. Nós tivemos uma conversa longa com o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e discutimos vários assuntos, entre eles essa questão política. Nós entendemos que a nossa região é uma região que pode ser contemplada na composição do novo governo. Tá? Isso não significa dizer ocupando um cargo de secretário. Nós temos que entender que está sendo feito inúmeras negociações para a composição do novo quadro, e nós defendemos lá junto ao Arthur Lemos de que a nossa região pode ser contemplado, porque tem bons nomes tanto no PSDB como do MDB, e também de outros partidos que vão compor a base do governo. Mas nesse momento, segundo o relato de Porto Alegre, o que estão ocorrendo são reuniões com os partidos que têm base na Assembleia e que darão sustentabilidade ao governo. Então, neste momento não há definição ainda de nenhum nome que irá compor o secretariado. Há uma expectativa que possa ocorrer uma reforma administrativa, é uma expectativa, não é uma definição. Então nós temos que aguardar o momento oportuno, né, para ver a definição dos nomes, do ponto de vista se a nossa região vai ser ou não contemplada. E nós temos que aguardar também para ver os nomes que vão ficar à frente da pasta da saúde, para que a gente possa, lá em janeiro, já começar a trabalhar de forma mais efetiva estes pleitos. E nós estamos torcendo, e aqui é uma posição pessoal minha, nós estamos torcendo que o Arthur Lemos, que é o secretário-chefe da Casa Civil, permaneça como nesta posição, porque entendemos que tem conhecimento da área, tem uma aproximação com a nossa região, conhece os parlamentares e tem realizado um excelente trabalho. Então, no nosso ponto de vista, e aqui volta uma questão pessoal, nós gostaríamos muito que o secretário Arthur Lemos permanecesse como chefe da Casa Civil. Agora mudando um pouquinho de assunto e voltando ao assunto Covid, que nós já falamos tanto aqui, mas com o surgimento de uma nova variante, vamos ter que voltar a falar de Covid-19 e quem sabe algumas medidas de saúde aí vão ser tomadas a partir de agora. Nos coloque a par desse assunto. Sandra, esse era um assunto que estava praticamente ou quase sepultado. Verdade. Felizmente nós transpomos os momentos mais críticos, mas houve algumas mudanças no cenário. Felizmente não são ainda preocupantes, né? Mas nós estamos verificando pela imprensa nacional e pelo relato dos especialistas o aparecimento de subvariantes, né? Que eles chamam de BQ1. Sim. E nós estamos vendo, já foi caracterizado que é uma variante que tem alto poder de transmissibilidade, porque é uma variante oriunda da Ômicron, e a Ômicron já tinha esta característica de uma capacidade muito grande de contaminação. Certo. Então, assim, é visível que algumas alterações estão ocorrendo. Se nós pegarmos os indicadores nacionais, vamos falar um pouco aqui de Brasil. No início do mês de novembro, nós pegarmos como base aqui, dia 6 de novembro, o Brasil estava registrando 1.000 casos dia de confirmação por Covid. Certo. Se nós pegarmos aqui esta semana que passou, isso se alterou para 35 a 40 mil casos por dia. Então, é fato, é indicador, é número de que esta variante tem esse poder de transmissibilidade. Bom, mudando esse cenário, nós já estamos verificando que ocorreram já algumas alterações com relação que aquilo que era recomendado virou obrigatório, principalmente no que diz respeito ao uso de máscara. Então, nos aeroportos já ocorreram algumas mudanças. E eu fiquei 2 dias na capital do estado, já percebi muitas pessoas utilizando máscara de proteção individual. Participei de várias reuniões, as pessoas já portando a sua máscara de proteção individual. E se o cenário está sendo alterado a nível de Brasil, a nível de estado, pressupõe, o motivo da nossa reunião do comitê, pressupõe que isso também vai ocorrer aqui, porque nós estamos num mundo globalizado e o que acontece lá, acontece aqui. Então nós vamos buscar os nossos números. Os números aqui da região 16, que corresponde aos tradicionais 34 municípios. Nós já verificamos, nos últimos 7 dias, teve a confirmação de 259 casos. Então, se é um corte dos últimos 7 dias, de hoje, 7 dias atrás, nós já tivemos a confirmação de 259 casos aqui na nossa região. O estado já teve uma confirmação de 13.053 casos. É muito Nós crescemos
63% Sim. de casos novos, o Estado cresceu 99%. Então há um crescimento maior por parte do Estado. Felizmente, nós não temos aqui na nossa região, felizmente nós não temos ainda nenhum óbito. No Estado, nesses 7 dias, já tem 31 óbitos em decorrência da Covid. Nós verificamos nesse período aqui uma internação. O Estado já verificou 147 internações em leitos clínicos. Então veja que já tem uma pequena alteração. E nós não temos nenhuma internação em leitos de UTI, o que é extremamente positivo. Bom, o que estão falando os especialistas? Sim. Que nós estamos num período que temos que adotar gestão de risco, é uma nova nomenclatura que eles estão utilizando. O que é gestão de risco? Nós estamos verificando oscilações nos indicadores e nós temos que ficar atentos. A gestão de risco pressupõe que nós alteramos algumas formas de agir. Ou seja, voltar a higienizar as mãos, voltar a utilizar o álcool gel, Sim. as pessoas acima de 60 anos começarem a portar a sua máscara de proteção individual, os pacientes com imunossuprimidos ou com comorbidades da mesma forma, essas pessoas que têm um potencial maior de contaminação, evitar a aglomeração de pessoas e sempre que possível, completar o esquema vacinal. Pois é, eu ia te perguntar justamente isso. Esse aumento de casos se dá em pessoas que não concluíram o esquema vacinal, pessoas idosas, tem como mensurar isso? Buscando a literatura, né, Sandra? Sim. Buscando a literatura, até porque, como nós realizamos essa reunião do comitê, nós tivemos que buscar ou levantar informações mais precisas. Sim. Essa nova variante, essa variante ABQ1, ela tem escapado um pouco da cobertura vacinal. Sim. Ela tem uma mudança na proteína spike, então ela tem escapado um pouco da cobertura vacinal. Não é que a cobertura vacinal não tem eficácia. Ela tem um potencial um pouco maior de contaminação. Então, o que é importante? É importante que as pessoas mantenham a capacidade imunológica elevada. E a história nos diz, nesses 2 anos, que a capacidade, neste momento, ela fica elevada mediante as doses de reforço. Sim. Então, assim, o que nós verificamos? Que tem um espaço para que o Estado e a nossa região aumente a cobertura vacinal. Vamos lá. Se nós pegarmos a população acima de 18 anos, se nós pegarmos primeira dose, nós estamos num percentual extremamente positivo, 97,6%. O Ministério preconiza 95% com uma excelente cobertura vacinal. Estamos acima. Se nós pegarmos primário, o que é primário? Primeira e segunda dose, nós estamos com 94,6%. Quando nós entramos nas doses de reforço, dependendo da faixa etária, primeira dose ou segunda dose de reforço, nós caímos para 63,2%. Então veja que nós declinamos de 97 para 63 neste público-alvo. Há um espaço ainda para ser trabalhado no sentido de sensibilizar as pessoas que façam então a complementação das doses de reforço. População de 12 a 17 anos. O que nós verificamos? Nós temos uma excelente cobertura com relação à primeira dose, 95,7%, acima do preconizado pelo Ministério da Saúde. Com relação à segunda dose, aqui não há reforço, nós temos 80,9%. Também um quantitativo, digamos assim, positivo, promissor. Quando nós chegamos ao público de 5 a 11 anos, nós soubemos que foi um público que esboçou uma resistência maior, até porque essa vacina chegou já no fim do processo pandêmico. Então as pessoas já não estavam tão preocupadas, porque os indicadores eram positivos. Então nós pegamos assim, ó, primeira dose, 61,5%. Veja que nós declinamos de 95 com relação aos outros públicos e chegamos a 61. E segunda dose, 44,3. Então, com relação a esse público de 5 a 11, há um espaço que pode ainda ser trabalhado pelas lideranças da saúde no sentido de ampliar a cobertura vacinal. E agora chegou a vacina da Pfizer, a Pfizer Baby, né, para o público de 6 anos a 3 anos, né, uma recomendação de 3 doses, né. Tudo indica, Sandra, que como houve uma certa resistência para a população de 5 a 11 anos, entende? Haverá também uma resistência para este público-alvo. Então, o que nós estamos recomendando? Nós estamos recomendando que os pais, para que tenham segurança, busquem uma informação junto ao profissional médico da unidade básica de saúde. Sim. Quem tem proximidade com o seu pediatra, busque informação precisa com o seu pediatra para que possam adotar a medida mais correta ou mais assertiva.
O que nós estamos vendo é que houve no universo um relaxamento com relação aos reforços. Por quê? Porque os indicadores eram favoráveis. Estava tranquilo. E está surgindo agora também, Sandra, nos Estados Unidos e na Europa, uma nova vacina, que é a Pfizer bivalente, está sendo aplicada nos Estados Unidos e na Europa, já tem autorização para ser aplicada aqui no Brasil pela Anvisa, apenas precisa da remessa, a compra desses imunizantes, que ela tem um foco mais direcionado para a Ômicron e suas subvariantes. Então ela teria uma eficácia melhor. Então nós estamos aguardando agora a chegada desses imunizantes para ampliar a cobertura vacinal e com isso ela ter uma resposta mais efetiva e mais eficaz. Uma grande dúvida que surge aí com a vacina Baby também é se vai ser necessário ter reforços e doses extras nessas crianças. E em caso de contraindicações, é só o pediatra que vai poder dizer ou na fórmula da vacina já vai poder dizer que algumas crianças não poderão fazer uso? Sandra, eu acredito que as pessoas que estão manuseando esse imunizante, entende? Que estão manuseando, já têm essas informações no que diz respeito às contraindicações. Entende? Provavelmente lá na bula ou até mesmo por recomendação do Ministério, eu não saberia precisar agora aqui, deve ter as orientações claras com relação à aplicabilidade desse imunizante. Bom, o que preconiza hoje? Preconiza hoje 3 doses. Tá? A Pfizer Baby preconiza hoje 3 doses. Primeira dose, segunda dose 21 dias após, então 3 semanas, e a terceira dose 2 meses, né? 2 meses após a segunda dose. Então ele chega, está sendo aplicado com essa normativa, primeira, segunda dose e dose de reforço para esse público de 6 meses a 3 anos. Né? Claro que começaram a chegar as primeiras doses, ainda não tem um quantitativo suficiente, né? Mas nós entendemos que elas vão chegar aos poucos e a movimentação a demanda não é tão expressiva neste momento. O que nós temos que verificar, Sandra, já há uma avaliação de que ela tem um alto poder de contágio, mas não tem um poder de agravamento e os números indicam isso. Nós não estamos verificando internações, nós não estamos verificando internações em leitos de UTI, muito se deve pela aplicação do imunizante, porque as pessoas estão com a imunidade elevada. Então, não dá para retirar em momento nenhum a efetividade e a resposta positiva do imunizante. Então, nós temos que acompanhar os desdobramentos. Nós temos que acompanhar os próximos passos, no sentido do que vai ocorrer com relação. O que nós já soubemos? Nós já soubemos assim, nós temos uma preocupação com relação à contaminação dos profissionais de saúde. Por quê? Vejam só. Se ela tem um alto poder de contaminação e as pessoas buscam o serviço de saúde para fazer o diagnóstico ou a testagem, há um indicativo de que essas pessoas podem contrair a Covid. Contraindo a Covid, qual a orientação? Afastamento ou isolamento por 7 dias. Então nós já estamos recomendando, o comitê já recomendou, que as unidades de saúde aqui na região passem a utilizar máscara de proteção individual para evitar a transmissibilidade, o contágio, e para que os profissionais de saúde não sejam contaminados, porque terão que ser afastados do trabalho. Mesmo que não haja uma gravidade, e todos os indicadores apontam que nesse momento não há uma gravidade, mas eles têm que se afastar e pode comprometer a rede de assistência. Então, esta é uma medida que nós estamos adotando. E nós estamos conclamando novamente a população que aquelas pessoas que não complementaram, entendeu? Ou que não complementaram o esquema vacinal, segunda e terceira dose de reforço, de acordo com a idade, que o façam para manter, entende? A imunidade elevada. Então eu acho que nós temos que ficar atentos, os sintomas são os mesmos, e há já relatos, Sandra, de vários episódios de prolongamento dos sintomas. Outra coisa que também nos preocupa do ponto de vista dos profissionais de saúde. Aquela questão referente à congestão, à coriza, à dor de cabeça, à dor de garganta, à perda de paladar, já há relatos com relação a esta subvariante de casos que se prolongaram por 1 semana, 2 semanas, até 3 semanas. Quando há sintomas presentes, o cidadão ou o profissional tem que ficar em casa, em afastamento. Então, é uma situação que nos preocupa nesse momento devido ao alto grau de contaminação dessa subvariante.
O calendário de vacinação anual, a vacina contra a Covid, ela vai entrar ou não vai entrar no próximo ano? Sandra, não tem nada ainda definido, mas eu acredito que nós estamos caminhando para isso. Sim. Veja que nós estamos aí há 2 anos falando do processo pandêmico, do enfrentamento ao novo coronavírus. Nós já tivemos vários episódios, os picos, vários picos de contaminação, nós já tivemos melhora, passamos por um período praticamente de normalidade, né? Passamos aí um período tranquilo. praticamente com um caso semelhante à influenza, entende? Sem agravamento do sistema de saúde, sem sobrecarga dos serviços de pronto atendimento. Volto a dizer, uma situação de normalidade. E nós estamos verificando agora, neste final de ano, uma mudança nos indicadores. Contaminações na Europa, contaminações na China, entende? Nós já temos 60 países que já identificaram essa subvariante, essa ABQ1. Então a gente percebe que em se tratando de coronavírus, nós vamos conviver por um período com oscilações até que nós tenhamos uma vacina aos moldes da influenza, né? Talvez essa bivalente, que tenha uma resposta mais efetiva. O que nós verificamos neste período, Sandra? Nós verificamos que ela tem uma resposta efetiva, mas com o passar do tempo ela vai perdendo a sua força. Jackson. Exatamente. Então assim, a gente faz a imunização, ela vai perdendo a sua resposta imunológica, faz uma dose de reforço, eleva. Faz uma dose, cai. Faz uma dose de reforço, eleva. É isso que nós estamos verificando. Talvez com os estudos, né? E a ciência está debruçada sobre isso, e já tem essa bivalente, nós temos uma resposta mais efetiva e pode ser que nós tenhamos uma vacina sendo aplicada anualmente. Jackson, obrigada por estar aqui falando mais uma vez desse assunto que é a Covid-19 e também do futuro do nosso hospital aí, as possibilidades de a gente aumentar os recursos e que são importantes. Eu acho que a saúde ela é cara, a prevenção é necessária e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para evitar um sufoco lá dentro do hospital. Obrigada. Sandra, eu acho que nós temos, só para encerrar, eu acho que nós temos que manter essa interlocução permanente com o governo do Estado, no sentido de levar proposições. Nós não somos detentores da verdade, entende? Até coloquei para o Arthur, se houver um contraponto com relação a algum número, nós temos que sentar e discutir. Agora, a partir do momento que a gente leva proposições, nós abrimos uma lacuna de possibilidades para que o Estado comece a estudar a matéria. Quando nós levamos esses números, 217 hospitais, apenas 15 são municipais, esses 15 correspondem a praticamente 1/5 da produção. Bom, isso gera um grande ponto de interrogação. Verdade. Nós precisamos ter, secretária Arita, secretário Arthur, um olhar diferenciado. Nós não temos outra fonte de recurso a não ser o público. Então eu acho que isso é extremamente positivo para nós, para a nossa região e também para o Estado, porque a defesa não foi do Santa Terezinha. A defesa, neste momento, foi de todos os hospitais públicos que prestam um serviço relevante para o contexto de saúde pública.